Olá, caros ouvintes da Offline, sejam mais uma vez bem-vindos ao Conversa de Boa. Hoje trazemos um convidado que vai nos falar um pouquinho de leis e que vai nos apresentar um livro de sua autoria. Antes de dizer propriamente quem é, eu quero pedir a você que está a acompanhar a nossa entrevista no YouTube que não se esqueça de deixar já o seu like, porque o programa está interessante ou é interessante hoje. E tu que estás a nos ouvir a partir da nossa rádio, nosso muito obrigado e te mantém sintonizado a Offline. Como eu disse, hoje o nosso convidado veio falar de leis e veio apresentar o seu livro. Sem delongas, estamos a falar do Dr. Euclides Vicente José Chilungo. Doutor, muito bom dia, muito boa tarde, seja bem-vindo aos estúdios da Offline. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, estamos aqui para então abordarmos de assuntos de interesse geral e também apresentarmos aquilo que nós temos para que as pessoas tomem conhecimento dos seus verdadeiros direitos enquanto cidadãos. É verdade, nós é que agradecemos pela resposta imediata do doutor, atendendo a agenda, imagino já que não deve ser muito fácil encaixar um convite. Então, sem delongas, antes de começarmos mesmo aqui a falar com o doutor Euclides Vicente, mais uma vez peço que subscreva o canal, ative o sino para as notificações e vamos lá. Doutor Euclides, para o pessoal que está a nos ver e a nos ouvir, vamos rapidamente dar uma olhada naquilo que é a biografia e o currículo. Quem é o Euclides Vicente José Chilungo? Eu diria que sou suspeito de falar de mim mesmo, porque nós somos autores da nossa própria vida e nesta medida, mas dizer que o senhor Euclides Chilungo, ou então se preferir Euclides Vicente José Chilungo, é um cidadão angolano, portanto nascido cá na Huila, e desta feita sou docente universitário, exerço a advocacia, bem como também tenho tido muitos interesses na investigação científica, daí que hoje nós apresentamos um livro de interesse público para ser consumido pelas pessoas interessadas. Mas de falar de mim, eu tenho portanto, algum interesse muito grande no assunto no que respeita à investigação científica. Portanto, falar de mim é isto, de forma resumida, para não termos que entrar nos detalhes, creio que é suficiente falar de mim sobre essa questão. Talvez o restante, talvez seria uma outra pessoa a falar de mim, daquilo que são as abstrações que têm tomado relativamente ao Dr. Euclides Chilungo, né? É verdade. Ok, aqui está, estamos todos apresentados. Já deu para perceber que o talento é nato, mesmo cá da província da Huila, propriamente onde o pessoal Lubango mesmo. Exato. Eu tenho dito sempre Lubango, né? Mas, pelo que tem-se dito, né? As minhas verdadeiras origens não são do Lubango. A minha família, minha mãe foi de Caluquembe, meu pai foi do Luena. Entretanto, Luena, estamos a falar província Mochico, né? Mochico, certo. Caluquembe, província da Huila. E eu lidei mais com a família da minha mãe, cresci mais nesse meio, então tenho me identificado como sendo de Caluquembe. Ok. Exato. E também a minha naturalidade a nível da identificação pessoal é mesmo Caluquembe. Mas eu não nasci no Caluquembe, eu nasci no Ambo. Pois, embora meus primos sempre me abusaram por conta disso. Tá bom, mas já vimos o talento é nato. Agora vamos tocar um pouquinho no que nos traz, que é a obra. Mas antes eu gostaria de saber como surge esta vontade ou este desejo pela escrita. Muito bem. Antes de eu passar a resposta, gostaria de avançar de que esta obra que nós hoje apresentamos, creio que depois vai ser publicitada, permita-me que eu apresente,
aqui o exercício do poder disciplinar laboral e a tutela jurisdicional do trabalhador no ordenamento jurídico angolano. Portanto, tenho outras publicações a nível de artigos científicos e que eu tenho aqui mesmo registradas no livro. Portanto, já tenho 5 artigos cotados de minha autoria. E, portanto, eu como um professor universitário, advogado interessado na resolução dos problemas sociais, tenho me interessado muito na investigação. Então, a ideia de escrever surge justamente em querer também ser um partícipe no desenvolvimento doutrinário angolano. Portanto, temos muito, por exemplo, nós que fizemos o curso de Direito, se calhar muita gente que fez o curso de Direito a nível, portanto, das universidades angolanas, tem bebido muito da realidade portuguesa. Então, o interesse que nós temos hoje em publicar, em escrever, é exatamente para sermos mesmo nós a escrever sobre a nossa própria realidade. E eu até notei isso na altura em que eu estava a fazer o mestrado. A minha orientadora era sempre contundente a perguntar: Dr. Euclides, será que em Angola não tem um livro que tenha abordado sobre este assunto, aquele tema? E, entretanto, eu vi aqui uma preocupação que se tem de termos autores angolanos a escreverem sobre determinada realidade angolana. E eu tenho sempre dito isso para os meus estudantes, no sentido de que é bom sempre comprar livros de autoria angolana. Isso também ajudamos o autor, como também desenvolvemos a nossa própria realidade. Exato. Por exemplo, hoje, não sei se já ouvi falar algum dia do direito costumeiro, que é uma realidade que nós temos, mas é um direito, portanto, que não está codificado, mas de qualquer das formas é um direito que constitui uma fonte importante para o direito angolano. Mas então, o assunto não é direito costumeiro, só esse foi um exemplo que eu quis trazer aqui à baila, mas para dizer que a ideia de escrever surge justamente por conta da necessidade da exiguidade de obras sobre essa questão. Sobre essa temática, aqui em Angola, eu só consigo lembrar 3 autores ou 4 que tenham falado. A que mais, portanto, falou com uma certa profundidade é a doutora Márcia Nijolela, uma professora da Universidade Católica de Luanda. Portanto, nós praticamente só demos continuidade daquilo que ela começou e também trazemos algumas novidades daquilo que é as introduções que a nova lei geral do trabalho traz. E porque também o livro tem como objetivo principal trazer aquilo que foram as principais mudanças dessa nova lei geral do trabalho que entrou em vigor o ano passado. E também temos introduzido o Código do Processo de Trabalho, que é um código que não existia na nossa realidade jurídica, que hoje já temos. Portanto, é uma mais-valia para os aplicadores de direito, no caso juízes, procuradores, advogados também, bem como qualquer cidadão tem esse direito de conhecer os seus direitos. Portanto, temos sido confrontados com muitas situações, por exemplo, de despedimentos ilícitos, despedimentos motivados por coisas alheias daquilo que a lei, portanto, estabelece. Então, daí a necessidade que decidimos, então, trazer à sociedade uma nova reflexão daquilo que é o exercício do poder disciplinar. Pois, embora haja já muitos que tenham desenvolvidos, principalmente a nível da doutrina portuguesa, então nós só estamos aqui a dar o nosso contributo. Bom. Assim está. Tu que estás a nos ouvir e tu que estás a nos ver, estamos a falar do livro do Dr. Vicente, do Dr. Euclides Vicente, com o título O Exercício do Poder Disciplinar Laboral e a Tutela Jurisdicional do Trabalhador no Ordenamento Jurídico Angolano. Dr. Vicente, vamos lá ao abrir o livro, o que é que nos traz o livro do Dr. Vicente? Muito bem, o livro tanto como já foi muito bem anunciado por si o tema, é um livro bastante interessante, mas também gostaria de ressaltar que no dia do lançamento do livro eu estarei, portanto, acompanhado de um colega que também vai lançar a sua obra. Portanto, o Direito à Informação dos Sócios nas Sociedades Comerciais. É um livro voltado mais para as sociedades comerciais, para os empresários, para quem possui participações sociais. Eu inclusivamente, estou muito interessado em ler o livro do Dr. Joaquim
Lindo Fino. Portanto, é um colega que estudamos juntos, também estudamos juntos a nível de Portugal, a nível do mestrado, no caso, e também ele vai fazer o lançamento no mesmo dia que eu farei este lançamento. Portanto, falar do nosso livro é um livro muito interessante, principalmente para trabalhadores, para quem é trabalhador, para quem é empregador, também para quem é advogado estagiário, procurador, juiz. Portanto, é um livro sugestivo, porque nós aqui trazemos uma problemática interessante que é no âmbito do exercício do poder disciplinar laboral. Entretanto, o livro está dividido em duas partes principais. A primeira parte, vamos falar na parte substantiva, mas antes de nós falarmos isso, vamos procurar delimitar o que é desse livro, para que as pessoas possam perceber exatamente. Portanto, olhando na perspectiva do que nós trazemos no livro, esse livro, o objeto principal de estudo nesse livro é no âmbito do direito do trabalho do setor privado. Quer dizer, que excluímos, por exemplo, os trabalhadores que estejam vinculados à função pública. Portanto, a função pública, por quê? Porque a função pública tem um regime jurídico específico, que é a Lei de Base da Função Pública, que vem trazer especificidades próprias da lei de base da função pública. Agora, já os trabalhadores vinculados ao regime jurídico do direito do trabalho, ou dito de outra maneira, ao regime jurídico da Lei Geral do Trabalho, portanto, estão submetidos à nova Lei Geral do Trabalho. E assim este livro vem trazer essa problemática. Então, queremos aqui esclarecer de que a problemática que é trazida aqui, portanto, é no âmbito do direito do trabalho regulado pela Lei Geral do Trabalho. Funcionários públicos, até pode existir alguma semelhança, existem aspectos que são comuns aos funcionários públicos, mas os funcionários públicos têm um regime distinto da que a Lei Geral do Trabalho estabelece, tal como a lei, portanto, vem trazer isso. Então, quer dizer que nós aqui no nosso livro, portanto, trazemos a problemática do exercício do poder disciplinar. O empregador, a Lei Geral do Trabalho é uma lei que vem dar esse poder ao empregador de exercer livremente o poder disciplinar quando verificar uma falta, uma infração disciplinar. Infração disciplinar vai ser o quê? Uma infração disciplinar vai ser o descumprimento por parte do trabalhador das ordens e instruções dadas pela entidade empregadora. Então, a lei vem dar uma prerrogativa ao empregador de que, a quando da violação por parte do seu trabalhador de uma infração disciplinar, que possa pôr em causa a atividade empresarial levada a cabo pelo empregador, este poder aplicar uma sanção disciplinar ou medida disciplinar, portanto, nessa perspectiva. Mas agora, a grande questão que se coloca é, o exercício do poder disciplinar, na verdade, é uma faculdade, é um poder que o legislador atribui ao empregador, mas de que este poder, muitas das vezes, tem sido mal exercido. E como tem sido muito mal exercido, a visão que nós trazemos é exatamente isso. Qual seria o caminho próprio ou os procedimentos propícios para se poder formar uma decisão do empregador que queira sancionar o seu trabalhador? E é nesta medida que nós vamos trazer, portanto, uma definição do que será o exercício do poder, o que é o poder disciplinar, portanto, a natureza jurídica do poder disciplinar. Entretanto, depois falamos aqui quais são as medidas disciplinares que o trabalhador está sujeito no âmbito de uma relação jurídico-laboral. Por exemplo, o empregador, de acordo com a Lei Geral do Trabalho, pode aplicar diversas medidas, como, por exemplo, a demonstração oral, ou então, dito de outra maneira, censura oral. Quer dizer que, se pela verificação de uma infração disciplinar cometida pelo trabalhador, o empregador aperceber-se do que o trabalhador cometeu, ele vai fazer censurá-lo oralmente. Não precisa, portanto, passar por um procedimento escrito, oral. Depois temos a escrita, a registrada, que é aquela em que, uma vez verificada a infração, o empregador pode aplicar uma sanção, uma sanção registrando aquela infração no processo individual do trabalhador. Okay? Lá no posto de trabalho. Portanto, e esse registro vai servir de uma circunstância agravante se eventualmente o trabalhador vir a cometer em curto espaço de tempo uma outra infração. Então pode ser agravado.
E depois temos a outra medida que está prevista na Lei Geral do Trabalho, que é nos termos do artigo 87, que temos a despromoção temporária de categoria, que também é uma sanção já muito mais gravosa. Depois temos a redução temporária do salário, que é uma sanção que pode ser aplicada pelo empregador, bem como a suspensão com perda parcial de retribuição e, por fim, o despedimento disciplinar. Quer dizer que essas 6 medidas disciplinares é que o empregador pode fazer uso delas no âmbito do exercício do poder disciplinar. Mas atenção, a nossa lei vê exatamente, a nossa Lei Geral do Trabalho e a Constituição da República de Angola vêm assegurar que os trabalhadores gozam da segurança no trabalho. O que é isso? A segurança no trabalho é no sentido de que ninguém pode ser despedido ilicitamente ou não havendo justa causa para o despedir. Então quer dizer que para se exercer o direito, o poder disciplinar, existe um conjunto de regras que devem ser observadas para que o empregador, de forma positiva, de forma acertada, possa despedir o trabalhador ou aplicar qualquer dessas ações disciplinares que eu acabei de citar aqui. Portanto, esses são os aspectos que nós levantamos iniciais no nosso livro, bem como também trouxemos aqui o grau quântico, quando é que o empregador pode socorrer dessas 6 medidas, como é que pode aplicar uma em detrimento de outra. Portanto, nós trazemos aqui os tais chamados princípios norteadores para a aplicação de uma sanção disciplinar. Por exemplo, olhemos que se o trabalhador apenas atrasou ou faltou um dia, mas falta injustificada, será que o empregador pode despedir? Será que o empregador, por exemplo, por conta de uma situação qualquer que tenha ocorrido na empresa, pode despedir o trabalhador ou aplicar uma sanção de forma abusiva? Então, nessa perspectiva, nós trazemos essas problemáticas a nível do nosso livro. Bem como também temos outro elemento que é importante nós não deixamos de referenciar, é de que as medidas disciplinares que eu acabei de citar aqui, 2 delas, que é a censura registrada e a censura oral, não carecem de processo disciplinar. Mas as outras restantes, as outras 4, são obrigatórias. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que o empregador, ao exercer o poder disciplinar, ao instaurar um processo disciplinar contra um trabalhador, há uma necessidade de instaurar um processo disciplinar. Esse processo disciplinar é um conjunto de sequência de atos que permite averiguar até que ponto o trabalhador cometeu a infração, se realmente cometeu, e também permite que o empregador pondere, ver se estão realmente provadas, também dá a possibilidade do trabalhador se defender, eventualmente se tenha havido qualquer circunstância que lhe levou a praticar aquela infração, bem como também o empregador, de forma acertada, poder formar a sua decisão sem violar a lei. Quer dizer que esse procedimento disciplinar que nós estamos aqui a falar é um conjunto de sequências de atos que permite que o empregador chegue até a um fim, que é aplicar uma medida disciplinar em sede do exercício do poder disciplinar. E esta pode ser uma destas que eu acabei de citar-vos há pouco tempo. Exato. Quer dizer, tem mais, né? Mas não queria ficar aqui a falar sozinho, né? Exatamente, não. Na verdade, aqui o espaço mesmo é do Dr. Vicente. O Dr. Vicente acaba por estar a nos dar uma aula. Do pouco que eu, particularmente, acabei de perceber, é que o livro é voltado para as instituições privadas. Não só, as públicas também. Públicas também. Por que as públicas também? Porque as públicas, às vezes, imagine que, eu vou dar aqui um exemplo do Hospital Central. Não quero fazer publicidade, quero passar a publicidade, mas esse é um exemplo para as pessoas poderem entender. Okay. Imaginemos que o Hospital Central é uma instituição pública, é uma pessoa coletiva pública do Estado. Entretanto, todos os funcionários vinculados ao Hospital Central, nem todos são funcionários públicos. Por exemplo, existiram aqueles que entraram por via de um concurso público promovido pelo Ministério da Saúde, que entraram como, por exemplo, médicos e enfermeiros que entraram nessa categoria. Mas existem aqueles médicos que não estão lá com vínculo no âmbito da função pública, foram contratados nos termos da Lei Geral do Trabalho. Então, quer dizer que o regime jurídico que regula aquela relação jurídico-laboral entre o médico ou o enfermeiro que está lá contratado por tempo determinado, ou por tempo mesmo indeterminado, mas regulados no âmbito do direito privado, não é da lei da função pública, é a Lei Geral do Trabalho.
Portanto, também as instituições públicas podem. Por exemplo, muitas as pessoas às vezes confundem os funcionários, por exemplo, do BPC. Tudo bem que o BPC é uma empresa, algumas pessoas defendem que seja uma empresa pública, realmente, porque ele é constituído por fundos capitais do Estado. Mas ela é regida pela Lei Geral do Trabalho, a relação jurídica que os seus funcionários, portanto, têm. A Lei Geral do Trabalho é que regulamenta. E tantos outros, os bancos, as empresas que atuam, o setor privado, obviamente, que podem. Mas agora o Estado também, mas naquelas circunstâncias que o Estado atua como sendo um empregador regulado pela Lei Geral do Trabalho. Agora, se o Estado aparecer aí como empregador regulado pela lei da função pública, então afasta-se a Lei Geral do Trabalho, tal como nós já referenciamos. Então, quer dizer que é uma lei que também, desculpe falar, é um livro que, para além de dar este esclarecimento, também acabei de falar aqui sobre o procedimento disciplinar, que é um recurso muito útil para que o empregador possa despedir o trabalhador, e também falamos dos limites. Como assim limites do exercício do poder disciplinar? Portanto, nessa temática nós o que trazemos é exatamente o facto de que o empregador no exercício do seu poder disciplinar deve ter em conta alguns limites que são impostos para que ele não caia em exercício abusivo do poder disciplinar, para que ele não caia, por exemplo, numa situação de arbitrariedade, ou então não caia em ilicitude disciplinar. O que é isso? Imagine que o empregador percebe-se que um determinado funcionário, numa determinada loja, furtou 1 quilo de farinha, vamos supor. O empregador não pode chegar simplesmente e vai para a tua vida, não te quero mais aqui. É obrigatório que se ele pretende despedir, tem que instaurar um processo disciplinar. E nós, em sede desta temática, portanto, nós também fizemos referência no livro de que, após o exercício do poder disciplinar, seja ele bom ou mau, seja ele bem instaurado, exercitado ou não, o que o trabalhador pode fazer se for despedido? E muita gente, se calhar, não sabe. Muita gente só acha que a solução dos problemas, portanto, é o IGT. O IGT é uma instituição administrativa. Tem competência, sim, para mediar as entidades, as relações jurídico-laborais, para mediar o trabalhador e o empregador em situação de conflitos laborais. Mas em situações de não existir acordo na resolução dos problemas, o IGT, portanto, encaminha para os tribunais. Então, a grande questão é que mecanismos os trabalhadores, portanto, dispõem para poder reagir a um despedimento disciplinar ilícito. É nessa medida que também trouxemos no livro. É aqui que nós, por exemplo, fizemos uma referência sobre os processos de impugnação de despedimento e de outras medidas disciplinares. Ainda tem um outro elemento que nós queremos, que nós avançamos, que são as providências cautelares. As providências cautelares que também se verifica em sede de direito. Pois, embora não seja jurista, mas tenho certeza que quem for jurista que tiver me ouvir consegue perceber exatamente o que eu estou a falar. Providência cautelar, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples para ser perceptível. Ocorre naquelas circunstâncias em que, por exemplo, me instalaram um processo disciplinar e o empregador hoje me comunica que eu estou despedido. Ok. Então, estando despedido, simplesmente vou ficar em casa. Deixo de receber os meus salários. Deixo de poder sustentar a minha família. Então, a lei permite que esse mecanismo cautelar, essa providência cautelar, é no sentido de se acautelar o efeito útil daquela decisão. Quer dizer que eu, trabalhador, vou levar a apreciação dos tribunais a este despedimento, mas antes vai se acautelar enquanto o processo principal, o processo que foi aberto para se verificar se o empregador caminhou bem no seu exercício do poder disciplinar, caminhe, se acautela a minha posição enquanto trabalhador. No caso, vai ser o quê? Vou continuar a ter os meus vencimentos, normalmente mesmo tendo sido despedido. Enquanto o juiz da causa não decidir aquele processo até ao fim, portanto, eu ainda sou tido como trabalhador integrado naquela empresa. Então, são as providências cautelares. Nós também fizemos essa referência no nosso trabalho, e no nosso livro. Como também nós falamos, também trazemos aqui uma novidade, que é o elemento sobre a parte histórica. Como é que os tribunais podem receber os processos? Antigamente, nós tínhamos o problema de que, para qualquer processo de matriz laboral, qualquer processo laboral, era obrigatório que as partes, o trabalhador que se sente injustiçado,
levar à apreciação dos órgãos de conciliação. Até nós juristas chamamos de órgãos extrajudiciais de resolução de conflitos. Portanto, esses órgãos extrajudiciais de resolução de conflitos permitem que as pessoas vão para lá, recorram a este meio, a este mecanismo, e esses órgãos extrajudiciais não têm poder decisório, procuram aproximar as partes, por exemplo, procuram encontrar uma solução equitativa para que, quer do lado do empregador, quer do lado do trabalhador, para que aquela solução seja encontrada uma solução, portanto, que seja o mais razoável, quer de um lado, quer do outro, para poder dar continuidade àquela relação jurídica laboral. Entretanto, a antiga Lei 7/15, que é a lei que deixou de vigorar o ano passado, esta lei obrigava que as partes tinham que recorrer ou à PGR ou, por exemplo, ao IGT, que é a Inspeção Geral do Trabalho. Portanto, mas agora já não existe essa obrigatoriedade, é uma faculdade. Por quê? Porque entendeu-se de que tal medida, tal mecanismo que o legislador, portanto, orientava que os trabalhadores recorressem, é inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque o artigo 29 da Constituição vem nos trazer uma ideia de que a todos é assegurado o acesso aos tribunais. Então, como é que uma norma, portanto, infraconstitucional vai, portanto, orientar, vai limitar uma lei, uma norma de matriz constitucional, que é a lei, que é o artigo 29 da Constituição da República de Angola, que vem nos garantir que todos nós temos direito de levar um assunto à apreciação no tribunal. Isto é uma... Portanto, se eu não encontrei uma solução no âmbito da própria relação assim extrajudicialmente fora dos tribunais, se eu assim entender recorrer a esses mecanismos, posso. Mas se eu não entender recorrer, então posso levar a apreciação de um juiz. E atenção, queria também referenciar de que nós aqui falamos dos princípios do processo laboral. E um princípio muito importante que todo trabalhador deve saber é de que todo trabalhador que leva uma causa a tribunal não paga custas judiciais. Custas são o quê? Sim? Sim. Custas são o quê? Custas são todo emolumento que se paga ao Estado pelo serviço que o tribunal presta. Quer dizer, que a nossa lei, ou seja, o tribunal não trabalha de graça. O tribunal aceita sempre que as pessoas levam a juízo as suas preocupações, mas no final ele taxa. E esse taxar nós chamamos de custas judiciais. Não sei se alguma vez ouvi falar de que divórcio agora é 6 milhões. Não é 6 milhões. Aqueles 6 milhões é o valor da ação para o processo de divórcio. Mas a taxa da custa, a título de custas judiciais, será fixado com base naquele valor que está lá fixado. Quer dizer, o tribunal pode se pagar a tribunal. Eu, enquanto advogado, tenho já tido essa experiência de que o tribunal às vezes chega a taxar o máximo, nos máximos é 150 mil kwanzas para os processos de divórcio. Então quer dizer que toda pessoa, independentemente de ser qualquer causa que seja no âmbito de família, que seja no âmbito laboral, que seja no âmbito administrativo, contencioso, que seja no âmbito, por exemplo, criminal, são sempre devido custas. Então essas custas é de lei, não é que os juízes inventam, é de lei. E sendo de lei, significa dizer que toda pessoa que leva apreciação a um tribunal, uma determinada causa, vai ser taxado para pagar ao tribunal. Mas agora, vem aquela preocupação. E aquela pessoa, aquele pacato cidadão que nem sequer tem um salário corrente mensal e tiver uma situação para ser apreciada aos tribunais, será que não pode ter acesso a isso? Nós fizemos também referência a isso no livro. Exato. Portanto, pode. Existe um mecanismo que o legislador adotou. Quando falo legislador, quer dizer que existe uma lei que fala sobre a lei da assistência judiciária, que permite que as pessoas que não tenham condições para custear um processo, nem pagar um advogado, possam ser isentas, desde que comprovem que carecem, não têm tais rendimentos. Então, nessa perspectiva, o tribunal, para esse tipo de situações, isenta as custas. Agora, para dizer no âmbito da relação de trabalho, os trabalhadores que sempre levam a apreciação a tribunal, uma determinada causa, não pagam. Tem o tal chamado princípio, permitam que eu leia mesmo, esse princípio, nós fizemos referência aqui, em sede do nosso livro. Portanto, temos o princípio
Permitam-me que eu localize, quer dizer, pese embora eu tenha em decoro, mas para que as pessoas também saibam de que está aqui escrito. Exatamente. Portanto, eu preciso ler mesmo a partir do próprio livro. Ok. Exato. Por exemplo, nós temos os seguintes princípios no processo laboral. Temos o princípio da condenação estável ultrapetita. Isso depois os caríssimos que estejam a ouvir, quando comprarem o livro, vão poder ter acesso ao que escreve esse princípio. Okay. Temos o princípio da obrigatoriedade do patrocínio judiciário, quer dizer que em processo laboral é obrigatório que as pessoas constituam advogado. Advogado, quer dizer que alguém que leva advogado e não só, quer dizer que se não for advogado, o magistrado do Ministério Público, no caso o procurador, pode representar, pode fazer a vez do advogado. Está estatuído por lei, nós fizemos essa referência aqui no livro. Depois, temos aqui o princípio da prevalência da justiça material sobre a justiça formal. Esse princípio, portanto, vem prescrever de que o contrato de trabalho, no âmbito de uma relação jurídico-laboral, o contrato é aquilo que a lei determina, não é aquilo que as pessoas acham que é. Como, por exemplo, eu vou celebrar contigo um contrato de trabalho que, no fundo, eu vou dar a configuração, a nomenclatura de que é contrato de prestação de serviço, mas que, no fundo, é contrato de trabalho. Para todos os efeitos, prevalece a ideia material de que aquilo é contrato de trabalho e não é um contrato de prestação de serviço. E se eu levar a tribunal, obviamente, a grande situação que o juiz vai apreciar é de que é um contrato de trabalho. Agora, o princípio que eu quero falar é este, o princípio da gratuitidade das ações laborais para os trabalhadores e seus familiares. Esse princípio visa assegurar o acesso à justiça aos trabalhadores e seus familiares e estão isentos de pagamento de custas, como prescreve o artigo 9º do CPT, que é o Código de Processo de Trabalho. Quer dizer que o trabalhador que leva uma situação a tribunal para apreciação não paga absolutamente nada. Quem paga é o empregador que está sendo levado. Opa! Quer dizer que o empregador, quando for notificado, for citado, no caso, para poder deduzir oposição ou contestar daquilo que o trabalhador levou a tribunal, vai lhe ser taxado. Vai pagar as custas, os preparos, depois vai pagar os preparos subsequentes e, posteriormente, vai pagar as custas. Quer dizer que, se não pagar, qual é a consequência? A sua oposição não vai ter qualquer validade. A juíza ou o juiz vai desentranhar. Desentranhar o quê? Não vai aceitar aquela oposição. Então, como podem ver, que aqui há muito interesse, esse livro é de muito interesse prático para que as pessoas tomam conhecimento de como reagir a um despedimento. Eles estão interligados. Depois temos aqui a forma de proceder, como é que se leva, em que lugar, por exemplo, vamos supor, doutor, eu não quero ainda ir a tribunal. Eu acho que se eu chamar o meu chefe para tentarem nos conciliar a nível do nosso conflito, creio que ele ainda pode aderir, pode me querer de volta no emprego, ou então pode não querer me aplicar a medida disciplinar que ele quer me aplicar. No caso, daí a importância dos mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos. Que a lei de mediação, que nós fizemos referência também no livro, traz-nos uma ideia de que os órgãos do Estado que estão autorizados para poder efetuar a mediação no âmbito da relação jurídico-laboral é o IGT. Quer dizer que eu posso ir até a Inspeção Geral do Trabalho, fazer um requerimento a pedir que nos medeie e, nessa medida, o IGT indica um técnico dele, interno, e esse notifica a entidade empregadora para uma tentativa de mediação, tentar mediar a situação. Como também nós temos o Ministério Público, o magistrado do Ministério Público, que são os procuradores, junto à sala de trabalho nos tribunais, que também eu posso propor lá, remeter lá fazer um requerimento de mediação, de conciliação, quer dizer, que queria fazer referência a isso, e no livro também somos muito claros em relação a isso. Quando o IGT é que tenta encontrar uma solução equitativa, chama-se mediação. Quando a PGR, junto à sala de trabalho no tribunal, é que tenta resolver a situação de forma equitativa, chama-se conciliação. Então, quer dizer que o procurador é que vai tentar encontrar uma solução equitativa que as partes estejam dispostas para poder aderir para efeitos, por exemplo, de solução daquele problema em concreto. Portanto, não aí desse tipo de solução que sai daí, consigna-se uma ata
e, portanto, aquela ata pode ter força de um título executivo. Então, isso para dizer o quê? Isso para dizer que há muitas soluções em direito laboral para podermos encontrar uma solução equitativa sobre despedimentos. Mas, de forma geral, nós apresentamos todas essas visões de como é que se pode fazer esse recurso em termos gerais. Portanto, é isto. O livro está assim bem recheado e temos a certeza que quem ler não vai ser a mesma pessoa. Tem-se dito isso, né? Quem lê um livro nunca é a mesma pessoa. Exatamente. Doutor Vicente, estou aqui bem atento ao livro e à explanação do doutor. Dá para perceber de que o livro está bastante interessante. Eu creio que mesmo a percepção tem aqui os nossos ouvintes, e os nossos caros telespectadores que estão a nos ver. Então, você que está a nos acompanhar através do YouTube, mais uma vez saiba que estamos a falar do livro do Dr. Euclides Vicente José Chilum, intitulado O Exercício do Poder Disciplinar Laboral e a Tutela Jurisdicional do Trabalhador do Ordenamento Jurídico Angolano. Doutor, o doutor frisou que quando um empregador ou um funcionário leva uma identidade a tribunal, está isento de custos. De custas, exato. Custas judiciais. Custas judiciais, exato. E neste caso, se após o processo se aferir que o funcionário levou injustamente aquela instituição, o que procedimento é? O funcionário paga essas custas ou tudo fica mesmo em nome da entidade empregadora? Exato. Portanto, o trabalhador que entendeu que foi injustiçado, levou a tribunal, mas depois, em sede do processo, for aferido de que ele não tem razão, não goza de razão daquilo que ele leva a tribunal, obviamente o que vai acontecer, o que o juiz vai fazer é absolver a entidade empregadora da instância. Absolver não quer dizer que está ali tirar toda a culpa. Não tem qualquer culpa sobre o despedimento. Quer dizer, ele observou a lei. Por isso é que é importante que todo aquele que é empregador deve ler este livro. Por quê? Porque o empregador, quando atua em conformidade com a lei, o que vai suceder é que o empregador estará, portanto, a praticar licitude. Não cairá na ilicitude. E essa licitude é que vai ser espécie de uma defesa do empregador se eventualmente um trabalhador levar a juízo. E o juiz da causa, obviamente, vai, portanto, absolvê-lo, porque não há qualquer situação de nulidade ou de improcedência do processo disciplinar. Essa questão de improcedência e nulidade do procedimento disciplinar está muito bem aflorado aqui no livro. O que significa dizer que o empregador não pagará absolutamente nada, quer dizer, pagou os preparos, mas não será condenado a pagar as custas judiciais. Por quê? Porque foi absolvido, lhe foi retirada a culpa. Mas agora, é verdade de que se o trabalhador, e isso nós vamos olhar numa outra modalidade, e essa questão nós não falamos aqui no trabalho, no livro, vamos supor aquele trabalhador que abandonou o trabalho, sem dar qualquer notícia, depois vem a exigir que a sua reintegração pela entidade empregadora. Aqui vamos cair no âmbito do abandono do trabalho. E esse trabalhador que abandonou o trabalho por mais de 10 dias, como estatui a lei, não, para todos os efeitos, o vínculo laboral se extinguiu. Não há qualquer vínculo. E se ele levar a tribunal, o tribunal pode, obviamente, dar razão à entidade empregadora por conta daquilo que são os pressupostos que a lei estabelece para o abandono de trabalho. Então, é nessa perspectiva. É verdade, é verdade. O livro está bastante interessante, dá para sentir isto. E certeza que vamos fazer o máximo para constar. Agora, doutor Vicente, para deixar os nossos ouvintes com aquela água na boca, como se diz, vamos parar de falar do livro. Pois o livro está mesmo interessante. Tu que queres saber um pouquinho mais, terá mesmo de se comprar, adquirir a sua edição. Então, vamos falar de datas, locais da venda, ou a não ser que o
O doutor quer ressalvar algo? Exato, é mesmo isto. Na verdade, achei que tivesse esquecido de me perguntar, porque em nenhum momento eu fiz referência. Relativamente ao lançamento, o livro, portanto, o lançamento está para o dia 9 de maio de 2025. O próximo mês, no dia 9, às 14 horas e 30 minutos, na Faculdade de Direito da Universidade de Mandumi Yandi Mufayo, no Lubango. Portanto, aí próximo à mediateca, né? Está um edifício grandão, é ali a Faculdade de Direito. E o local especificamente será no anfiteatro, às 14h30. Portanto, os livros já estão disponíveis, obviamente. Nós estamos na fase da pré-venda. Os livros estão a ser comercializados no valor de 15 mil kwanzas, quer na pré-venda, quer no dia do lançamento. Entretanto, quem estiver interessado pode sim nos contactar. Portanto, o nosso contacto é 927 39 25 43, repito, 927 39 25 43. Pode, portanto, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, porque isso também nós usamos como WhatsApp, para efeitos de reserva. A reserva é como? Pede o IBAN, nós disponibilizamos o IBAN, para podermos, então, tão logo que confirmarmos o pagamento mediante o comprovativo, nós registramos essa pessoa, para que no dia do lançamento venha levantar o livro no lançamento. E se não tiver disponibilidade, não vai estar no dia do lançamento, portanto, pode nos solicitar. Nós fizemos chegar o livro autografado com seu nome, para poder, então, portanto, se tiverem disponibilidade de estar no dia do lançamento. Mas, portanto, o livro é este, o local é este, portanto, 14h30, e será o lançamento. E o valor é de 15 mil kwanzas, quer para a pré-venda, quer para a data do lançamento, que está marcado para o dia 9 de maio. Pois é, tu, caro ouvinte, de certeza que anotaste e de certeza que não irá de se arrepender em adquirir esta obra. Doutor Vicente, a conversa está boa e agradável, mas infelizmente o nosso tempo não é amigo de ninguém. Então, você que está nos a acompanhar pelo nosso canal, nosso muito obrigado por estar conosco até agora. Não se esqueça mais uma vez de fortalecer ali o canal com seu like. E se tiver alguma dúvida concernente ao livro, deixa aqui nos comentários. Nós vamos ver formas do Dr. Vicente responder o seu comentário. Tu que estás a nos ouvir através da nossa rádio, nosso muito obrigado pela audiência. Nossa equipe agradece. Doutor, então, ficou aqui agendado que o livro está marcado para o dia 9 de maio, às 14h30, na Faculdade de Direito? Na Faculdade de Direito da Universidade de Mandumi Yandi Mufayo. Universidade de Mandumi Yandi Mufayo. Quer deixar alguns abraços? Quer deixar algumas felicitações? Está à vontade. Deixo abraços, cumprimentos a todos que me conhecem, especialmente amigos, colegas, aos meus estudantes que estão a me dar muita força. Agradeço de coração. É engraçado de que nessa pré-venda, portanto, 80% são estudantes que já adquiriram o livro. E eu não quero deixar de reconhecer. Muito obrigado, porque na verdade a nossa motivação em lançar essa obra foi mesmo por conta dos estudantes, e porque eu também sou professor de Direito de Trabalho no ISP. Então, esse livro vai ser também uma das ferramentas que nós vamos utilizar para as nossas aulas. Então, um forte abraço a todos quanto me conhecem. Estamos juntos. Obrigado. É verdade, estamos juntos. Doutor, nosso muito obrigado. A equipa offline agradece. Doutor, esteja-se à vontade para sempre que precisar, não hesitem em solicitar a nossa equipe. Então, caros ouvintes, o nosso muito obrigado. Mantenha sintonizada a nossa rádio offline e até uma próxima. Fui!